Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos iniciando o nosso módulo 4, graças a Deus, né, professor? Estamos na reta final, tá? Gente, ó, hoje será o capítulo 10, saneamento básico, tá? Então, o subtítulo que a gente vai estudar é a importância do saneamento básico, ok? Então, caneta e papel na mão e vamos lá para a nossa aula. Bom, gente, essa é a agenda de vocês, tá? Com o conteúdo: a importância do saneamento básico, tratamento de água e estações de tratamento de água. Tranquilo? Vocês irão fazer as atividades da página 192 e 193. Tá, gente? Detalhe, essa atividade é do módulo 4, tá, gente? Módulo 3, só vamos fazer a última correção hoje e vamos entrar de cabeça no módulo 4, tá bom? Então não confundam aí as páginas das tarefas, tá, gente? Bom, vamos lá para a correção, pessoal, das atividades da página 233, 238 até a 240 do módulo 3, tá, gente? Do módulo 3. Vamos lá. Pegar o livro de vocês. Primeiro diz aqui, pessoal, observe a situação a seguir, né? Robson, você pode me ajudar a estender essas peças de roupa no varal? Sim. Nossa, papai, as roupas saem quase secas da máquina de lavar. Como o excesso de água é retirada das roupas após a lavagem? Bom, gente, ó, o item A diz o seguinte: desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra o nome da técnica que possibilita a remoção do excesso de água das roupas. Né? Então, quando você começar a desembaralhar as letras, colocar as letras nas suas devidas ordens, vai aparecer a palavra centrifugação, tá? Centrifugação, ok? Item B. Como você responderia a questão feita por Robson? Bom, espero que vocês respondam que o excesso de água ele é retirado das roupas pela técnica de centrifugação. Isso possibilita a separação dos componentes sólidos e líquidos de uma mistura, tá, gente? Lembra lá do exemplo do sangue para a extração das hemácias do, 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 do plasma? Então, é na centrifugação que a gente utiliza essa técnica, tá? Vamos lá para o item C. Assinale a mistura em que pode ser empregada a técnica identificada no item A para separar seus componentes. Bom, gente, ó, o café com leite você não tem como fazer a separação através da centrifugação. Água mineral gasificada também não. Água e sólido tem, pessoal, tá? Porque o sólido ele é mais denso do que a água e através da centrifugação, esse solo, essa parte de solo, ela iria se depositar no fundo, tá certo? Bom, 238 até 240. Vamos lá? Aqui é uma pequena revisão sobre esse conteúdo que a gente estudou, tá bom, gente? Relacione o tipo de transformação apresentado na coluna da esquerda com a sua definição na coluna da direita. Então aí você tem A, B, C e D, tá? Vamos lá para esse quadrante aqui. Que tipo de transformação em que os materiais mantêm suas propriedades após serem transformados? Pessoal, é o B, pessoal. Física, né? Por exemplo, a água, se ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido, só mudou o seu estado, né? O seu estado físico, os seus componentes continuam o mesmo. É a mesma água, é as mesmas moléculas, né? Então não muda. Então a única transformação em que o material conserva as suas propriedades é
a transformação física. Tipo de transformação em que os materiais podem retornar ao seu estado original, podem ser transformados. Pessoal, são transformação reversíveis, né? É o D. Não é o caso de um elástico, você estica um elástico, quando você solta, ele tem a capacidade de voltar ao seu real, o seu tamanho original, seu estado original. Tá, gente? Então, são situações reversíveis. Tipo de transformação em que os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original após serem transformados. Pessoal, é irreversível, né? Por exemplo, se você tem, digamos, um abajur de vidro, né? E você vai e quebra esse abajur em vários cacos. Na hora que você junte os cacos, ele não vai ficar no seu formato original. Uma pipoca, por exemplo, né? Você pega uma pipoca, põe ela, faz aquela transformação, pega o milho, né? Esquenta, ela se transforma em pipoca. Depois que ela se transforma em pipoca, ela não tem como se transformar em milho de novo, né? Então, aí a gente chama isso de transformações irreversíveis, tá? Tipo de transformação em que são formados novos materiais com propriedades diferentes do material original. Só sobrou o C, né, gente? Química, né? Nessa transformação, pessoal, os materiais eles se transformam em outros tipos de materiais, né? Diferente do original. Por exemplo, você pega uma madeira e queima essa madeira para se transformar em carvão. Os componentes dessa madeira, elas não são iguais, né, com o original, né? Porque agora ela tem as propriedades de um carvão. Então são diferentes. Vamos lá, item A. Assinar as letras em que representam as transformações que estão ocorrendo na situação apresentada na imagem ao lado, né? Então, pessoal, o que ocorre aqui, gente? Aqui é a água no estado sólido se transformando no seu estado líquido, né? Então você vai e marca o B. Circule o fator responsável pelas transformações que estão ocorrendo na situação apresentada na imagem acima, né? Então, pessoal, quando você tira a água do seu estado sólido para o seu estado líquido, está ocorrendo um aquecimento, né? Então você está esquentando essa água e isso ela está mudando de estado físico. Qual é o nome da mudança do estado físico envolvido na situação apresentada na imagem? Fusão. Passa do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Muitos indígenas não têm conhecimento do poder medicinal das plantas, por isso são capazes de tratar doenças com plantas medicinais extraídas diretamente da natureza. Qual é a principal diferença entre as plantas medicinais e os medicamentos comprados em farmácia? Pessoal, ó, os indígenas, gente, eles têm grande conhecimento, né? E tem um conhecimento profundo sobre a natureza, né? E eles têm forte influência sobre as tradições, né? É lógico que a gente não deve ingerir qualquer substância para algum tipo de tratamento, né? Sem que seja indicado por um médico. Mas pelo fato das tradições indígenas de passar de pai para filho, né? E assim por diante, eles também passam os seus conhecimentos em relação às plantas, né? Então, pessoal, essa primeira questão ele está falando que qual é a principal diferença entre as plantas medicinais e os medicamentos comprados em farmácia, né? Eu quero que vocês entendam que os medicamentos que são comprados em farmácia, eles passam por vários processos até eles serem adquiridos pelos consumidores, né? Então, pessoal, os medicamentos comercializados nas farmácias, eles são de modo geral industrializados, né? Ou seja, eles são produzidos em indústrias específicas e eles passam por uma série de processos. Por outro lado, pessoal, as plantas usadas, né? As plantas medicinais usadas, elas não passam por processos industriais e os seus produtos eles são fabricados de modo artesanal, né? Qual é o tipo de indústria relacionada à produção de medicamento, pessoal? É a indústria farmacêutica, certo? A indústria farmacêutica que é responsável pela fabricação de medicamentos. Observe os dois alimentos abaixo. Aí você tem, né, mel de abelha, né? Aí ele fala:
Qual das duas imagens representa um alimento industrializado? Você acha que é a imagem A ou a imagem B? Pessoal, é óbvio que é a imagem B, né? A imagem B é um produto industrializado, pelo fato de você perceber que tem embalagem, né? Tem informações aqui no rótulo, tem uma tampa, né? Que auxilia no melhor armazenamento, ok? Aqui você já percebe que é extraída diretamente da natureza. Qual dos dois alimentos você acha que é mais saudável? Converse com os colegas sobre esse assunto. Pessoal, o objetivo dessa questão é você relacionar, né, os alimentos industrializados com a adição de diversas substâncias durante a fabricação, como por exemplo conservantes, corantes, aromatizantes, né? Então espero que vocês comentem que o alimento A ele é mais saudável. Por quê? Porque ele não apresenta essas substâncias e que poderiam ser prejudiciais, né? Porque tem gente que são alérgicos a corantes, né? A conservantes, né? Sem falar que esses tipos de produtos, né? De substâncias, eles podem alterar o organismo de alguma forma, né? Como vir várias doenças pré-existentes, tá certo? Quarta, complete adequadamente o diagrama com as palavras referentes das afirmativas a seguir. Então, ó, primeiro, mistura em que não é possível identificar visualmente os seus componentes. Pessoal, é homogênea, tá? Técnica em que pode ser utilizada para separar a serragem da água. Filtração, tá, gente? Filtração. Terceiro, técnica que pode ser utilizada para separar os componentes sólidos e líquidos de uma mistura como água e areia. Pode ser a destilação, tá, gente? Destilação. Quarta, técnica que possibilita separar as células sanguíneas e o plasma. Centrifugação, a gente viu agora há pouco, né, gente? Quinta, componente das misturas conhecida como solvente universal, água. Sexta, mistura heterogênea de quartzo, mica e feldespato. Essa mistura heterogênea, pessoal, a gente chama de granito, né? Granito. Granito tem quartzo, mica e feldespato. E sétima, técnica na qual alguns componentes da mistura se depositam no fundo do recipiente após certo tempo de repouso. Decantação, né? Gente, ó, o chá mostrado na fotografia ao lado, ele é composto por água, açúcar e folha de hortelã, né? Então, essa mistura é heterogênea ou homogênea? Pessoal, é uma mistura homogênea. Aliás, desculpa, é uma mistura heterogênea. Por quê, gente? Porque é possível identificar visualmente as folhas de hortelã, tá? Então, a gente consegue ver as folhas de hortelã ali, consegue até retirar com a mão, né? Então, é uma mistura heterogênea. Se essa mistura for colocada em um filtro de papel, quais componentes ficarão retidos nele? Pessoal, são as folhas de hortelã, né? As folhas elas ficarão retidas. Por quê, gente? Porque elas não se dissolvem na água, né? É diferente do açúcar, né? O açúcar ele vai passar no filtro, né? Ele vai passar. Porém, as folhas de hortelã não. Tá certo, gente? Então essa foi nossa correção. E assim a gente encerra de vez o módulo 3, ok? Deixa eu só ver aqui quanto tempo temos de aula. 13 minutos. Então a gente tem mais 13 minutos para verificarmos aqui, tá certo? Mais rápido, gente, ó. Saneamento básico. É uma coisa que é tão natural pra gente que a gente está diante dele no dia a dia. A gente utiliza de tudo, tá? Estou falando da água, exatamente, pessoal, ó. Todos os dias você utiliza a água para realizar diversas atividades, certo? Como, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos, saciar a sede, né? Preparar comidas, enfim. E para onde será que vai toda essa água que a gente utiliza nessas e outras atividades? Será que ela pode ser utilizada novamente? A gente vai responder isso, né, ao longo do capítulo, tá certo? Vamos ver aqui o questionamento, o que é que ele diz. Pessoal, de onde vem a água que utilizamos diariamente em nossas atividades?
A água que a gente utiliza, pessoal, vem de dois cantos. Ou de lagos e rios, né, lagoas e rios, ou água subterrânea, tá? Então essa água que a gente consome, ele vem desses dois cantos. Há um tempo atrás estava um projeto de dessalinização da água do mar, né, mas parece que não vigorou. Eles não encontraram tecnologia suficiente para separar a água salgada, aliás, separar o sal, né, da água do mar, enfim, tá? B. O que acontece com a água que você utiliza nas suas atividades diárias? Bom, a maioria de vocês vão responder que vai embora pelo ralo, né? Mas aí você já parou para pensar o que acontece com essa água depois? Para onde é que ela vai? Qual o trajeto que ela segue? Né? Geralmente esses nossos esgotos que temos nas nossas ruas, gente, eles vão para algum lugar. E na maioria das vezes eles são jogados onde? Em rios, em lagos e no mar, tá? Você sabe o que é estação de tratamento de água? Que é o que a gente vai ver agora. Estação de tratamento de água, pessoal, vou dar uma prévia. É onde essas águas de esgoto que a gente descarta pela torneira, né, aquilo que a gente não utiliza, deveria passar, né, para a gente poder reutilizá-la. Então isso não é sempre que acontece. Não é toda a água de esgoto que é tratada, tá certo? A gente vai entender um pouco mais aqui, ó. Por que que o saneamento básico ele é tão importante? Vamos observar esse cartoon. O que vocês observam aqui, esse cartoon, gente, ó? Observa aqui um monte de gente se divertindo, né, com um monte de lixo ao redor. E aqui no canto você vê um garotinho, né, imaginando ele doente, né? E aí eu pergunto, o que o cartoon retrata? O cartoon retrata, gente, a quantidade de lixos que estão ao redor, né? O ambiente poluído, né? Então ele está retratando isso, onde muitas pessoas elas aparecem para se divertir, né? E você vê aí essa criança que se recorda de quando estava doente, né? Por causa dessa poluição, tá bom? E observe que o mar ele está poluído, que isso, né, se deve, né? Essa poluição, ela é provavelmente por conta dos resíduos, tá? Dos resíduos que estão saindo desse esgoto. O que está causando a poluição da água do mar, gente? Pessoal, eu espero que vocês comentem que está causando, né, o despejo de esgoto, né, pelo lixo. A água do mar apresentada no cartoon é adequada para o banho? Não, não é adequada, gente. Apesar de ter umas pessoas tomando banho aqui, ela não é adequada. Ela apresenta muita sujeira, né? Ela muito lixo. Então ela não é adequada para o banho. Então, pessoal, ó, cuidar da higiene do corpo e dos alimentos que consumimos é uma atitude que nos mantém, né, saudáveis, tá certo? Mas será que podemos utilizar qualquer tipo de água para realizar essas atividades? Pessoal, quando a gente reflete por essa questão, certamente a gente percebe que a resposta é não, né? Por quê, gente? Porque para cuidar da nossa higiene, para cuidar do nosso corpo e também dos alimentos, a gente precisa ter acesso a uma coisa chamada água potável, né? E você sabe o que é essa água potável? Você sabe o que isso quer dizer? Vamos ver aqui, pessoal, ó. A água potável, gente, ela apresenta características adequadas ao consumo humano, né? Ou seja, ela é a água que a gente pode ingerir e não causa prejuízo para a nossa saúde, tá certo? E você acha que toda a água doce existente na Terra é potável? E aí, gente? Não, gente. A maioria da água que temos no planeta Terra não é potável. A maioria da água é água salgada, né? Então, pessoal, para que a água se torne potável, é necessário que ela passe por um tratamento. Esse tratamento é a distribuição de água tratada para a população, né? Então, o que acontece, pessoal? A coleta e o tratamento do esgoto, e a coleta e o tratamento, eles fazem parte de um conjunto de medidas que a gente chama de saneamento básico.
Então, entre outros objetivos, gente, o saneamento, ele busca o quê? Ele busca a gente prevenir doenças e também melhorar a qualidade de vida, né, de todos nós cidadãos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Isso aqui é saneamento básico. É quando você tem água potável, né? Você tem essa adequada distribuição de água tratada, né? E como é que é essa água tratada? Qual os processos que ela passa? Pessoal, ó, vamos ver aqui no tratamento de água, pessoal. Ó, a água que a gente utiliza no cotidiano, geralmente ela vem de rios ou vem de reservas de água subterrânea, tá? Então essa água ela pode conter agentes causadores de doenças e também alguns materiais que podem ser prejudiciais à nossa saúde, como metais pesados, por exemplo, tá? E por isso, gente, antes da gente utilizar essa água, né, ela deve passar por um tratamento. E isso é realizado através da ETA, né, que são as estações de tratamento de água. Então aqui você vê uma ETA, né, uma estação de tratamento de água. Essa estação de tratamento de água fica lá na cidade de São Paulo, tá, gente? Essa foto foi tirada em 2017. Mas vamos entender como é que passa esse processo, como é que a gente vai conhecer essa ETA, né? A gente vai entender as etapas desse tratamento de água. Primeira coisa, pessoal, ó, a água ela é captada, né? Ela é captada dos rios e encaminhada à ETA, né? A estação de tratamento de água. Depois, pessoal, em um tanque são adicionados produtos químicos, né? A água ela é armazenada em um tanque. Aí são adicionados produtos químicos como cloro, como cal, como sulfato de alumínio. Por que, gente? Por que são adicionados isso? Porque esses produtos ele elimina diversos agentes que são causadores de doenças, né? E eles preparam a água para a próxima etapa. E qual é a próxima etapa? A próxima etapa, pessoal, é uma coisa chamada floculação. O que isso quer dizer? No tanque de floculação, pessoal, as partículas e impurezas que estão presentes na água, elas se unem, né? Elas se unem umas às outras e vai formar flocos, tá, gente? E depois disso, pessoal, depois disso ela vem para outro tanque, que aí nesse tanque ela vai passar pelo processo de decantação, onde os flocos que foram formados na etapa anterior, eles vão se depositar no fundo, né, desse tanque, né, e aí vão ficar retidos aí. Aí o que acontece, gente? Ó, a água mais limpa ela vai para outro tanque e vai passar pela filtração. É isso mesmo, né? A água ela é filtrada em um tanque com carvão, com areia, com pequenas rochas. Por quê? Para remover algumas impurezas que ainda estão lá, tá bom? Depois disso, pessoal, elas passam por uma desinfecção e fluoretação, né? Então, nesse sexto processo, a água ela recebe de novo cloro. E esse cloro ele vai eliminar alguns agentes causadores de doença que ficaram lá. E também, pessoal, vai ser adicionado flúor. Isso mesmo, flúor, que vai ajudar a prevenir a cárie dentária, por exemplo, né? A nossa água ela é fluorada também. E no final, pessoal, a água ela vai para um reservatório, né? Então, quando a água já está no reservatório, ela já está adequada ao consumo humano. E ela é armazenada para poder ser redistribuído, como você vê aqui na ilustração. Porém, pessoal, ó, presta bem atenção. Quando a água ela é tratada e distribuída à população, né, elas são distribuídas por meio de tubulações, nas residências a água ela pode ser armazenada em outro recipiente, que são chamados de caixa d'água, né? Muitas casas têm caixa d'água. E mesmo assim, apesar de ser tratada, né, passar por todos aqueles processos, a água que chega nas nossas residências, elas não podem ser consumidas diretamente da torneira. Por quê, pessoal? Porque durante o transporte, né, e o armazenamento, a água, ela pode ainda adquirir componentes que prejudicam a saúde, né? Através das tubulações, que as tubulações podem ter suja, conter
outros bactérias, parasitas, né? Então, pessoal, é importante a gente fazer o quê? Fazer o tratamento caseiro antes de ingeri-las, né? Então, vamos ver aqui como é que seria o tratamento caseiro. Primeiro, pessoal, as caixas d'água elas devem ser mantidas tampadas e precisam ser limpas regularmente, né? Então, essa aqui, por exemplo, logo ficará limpa para armazenar água, tá? E depois, pessoal, em casa a gente só pode beber a água, né, depois de filtrá-la ou fervê-la, tá, gente? Então isso é o tratamento caseiro da água, ok? Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Na nossa próxima aula a gente vai falar água tratada, um direito de todos, tá? Vamos falar um pouco sobre direito, sobre a Constituição, né? Vocês vão entender isso daí melhor, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.